Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do curso de Java Enterprise Edition para concurso. Nesta aula, nós vamos começar a estudar os componentes de interface com o usuário da API Java Server Faces. É a partir desses componentes que vai ser gerada a view que é exibida nos navegadores do cliente. E isso acontece da seguinte forma. Primeiro, vai ser criado um arquivo composto por tags, que é a página web. Essa página web é processada no lado servidor e a partir das tags declaradas dentro dela, uma árvore de componentes UI vai ser gerada. Com a árvore de componentes UI, o servidor gera uma view de acordo com o cliente que fez a solicitação. Por exemplo, pode gerar uma view no formato HTML. Na plataforma JE, a estrutura utilizada para criar páginas web é chamada de Page Declaration Language, PDL, ou View Declaration Language, VDL. Esses dois termos são sinônimos e podem ser usados indistintamente. Então nós temos que o PDL é utilizado para construir páginas utilizando componentes UI. Na plataforma JE5 com JSF 1.2, a PDL padrão é JSP. Nessa versão, o JSF especifica duas bibliotecas, a HTML e a Core. A URI que identifica a biblioteca HTML é a java.sam.com/jsf/html e o seu prefixo é o H2. Para a biblioteca Core, a URI de identificação é java.sam.com/jsf/core e o seu prefixo é o F2. Além das bibliotecas de tag JSF, utilizando o JSP como PDL, nós também podemos utilizar as bibliotecas do JSTL. Aqui, nós vamos poder utilizar todas as 5 bibliotecas JSTL. Com o JSP, então, nós vamos poder utilizar as bibliotecas JSTL Function, Core, SQL, XML e de formatação e internacionalização. A partir da plataforma JE6, com o JSF 2.0, o PDL padrão passou a ser o XHTML, que nós também chamamos de Facelets. No JSF 2.0, além das bibliotecas HTML Core, foi adicionado as bibliotecas Facelet e Composite. Aqui no slide nós podemos ver as URIs que identificam essas duas bibliotecas. A URI da biblioteca Facelet é java.sam.com/jsf/facelet e o seu prefixo é UI. Para a biblioteca Composite é java.sam.com/jsf/composite e o seu prefixo é composite mesmo. Utilizando o XHTML como PDL, nós também podemos utilizar as bibliotecas de tag JSTL, só que aqui o suporte é apenas parcial. No XHTML, então, nós podemos utilizar todas as tags da biblioteca Function e algumas tags da biblioteca Core. O JSF 2.0 não vai dar suporte para as bibliotecas SQL, XML e formatação ou internacionalização. Um detalhe aqui, pessoal, é que o PDL padrão é o XHTML, mas nada impede que seja utilizado como PDL o JSP. Só que a JSF 2.0 não recomenda a utilização de JSP como PDL, porque pode haver alguma limitação ao utilizar JSP. Um dos motivos é que o ciclo de vida JSF é mais complexo que o ciclo de vida JSP. Utilizando o JSP, a geração da árvore e renderização vão ocorrer na fase de tradução. No ciclo de vida JSF, isso ocorre em fases diferentes. E além disso, com o JSP também não se pode utilizar a biblioteca Facelet e nem a Composite, que precisa utilizar o formato XHTML para definir as aplicações. Já no JE7, com a JSF 2.2, o PDL continua sendo o XHTML e além das bibliotecas que nós já vimos, a HTML, Core, Facelet e Composite, no JSF 2.2 nós temos bibliotecas para lidar com HTML5. Nós vamos ter uma biblioteca chamada JSF, que tem prefixo JSF mesmo, e vamos ter também uma biblioteca chamada Pass-Through, que o prefixo dela é o P.
Um outro detalhe é que no JSF 2.2, a URI de identificação das bibliotecas também foi alterado. Nas versões anteriores era java.sam.com, no JSF 2.2 é xmlns.jcp.org. Na JSF 2.2, então, a biblioteca HTML ficaria com o URI xmlns.jcp.org/jsf/html. A core xmlns.jcp.org/jsf/core e assim por diante. Como nós comentamos, a especificação JSF define apenas os componentes básicos para a interface com o usuário. Caso seja necessário utilizar componentes e recursos mais avançados, é interessante utilizar bibliotecas de outros fabricantes. Essas bibliotecas, pessoal, são chamadas de kits de componente UI. Como exemplo de kits de componente UI, nós temos primeiro o Mojara, que é a implementação de referência JSF. Um detalhe aqui é que o Mojara, mesmo sendo implementação de referência, já traz componentes a mais além dos que foram especificados no JSF. Outros exemplos de kits de componente UI, nós temos o MyFaces da Apache, o RichFaces da JBoss, o Ajax for JSF da JBoss, que era específico para a funcionalidade de Ajax, o PrimeFace, e temos também o Gmaps for JSF, que fornece componentes do Google para integrar o Google Maps com o modelo JSF. Aqui, pessoal, é apenas uma lista de exemplo, não é exaustivo. Nós temos vários outros kits de componente UI que podem ser utilizados na plataforma JE. Antes de começarmos a estudar os componentes UI propriamente ditos, vamos conhecer primeiro um dos tipos de PDL onde eles serão inseridos. E o primeiro que nós vamos ver é o do JSP. Aqui, pessoal, apesar de a partir da JE6 não ser recomendado o seu uso, nós vamos ver o JSP porque ele é utilizado na JE5 e ainda podemos deparar com questões que utilizem o JSP como fonte. O JSP, então, é o PDL padrão na plataforma JE5, que utiliza o JSF 1.2 e páginas JSP na versão 2.1. Como nós comentamos, dentro de uma página JSP, nós podemos utilizar as bibliotecas de tag HTML e Core, da especificação JSF, podemos utilizar todas as 5 bibliotecas do JSTL, e além disso, nós também podemos utilizar a Expression Language. Lembrando que na plataforma JE5 ela é chamada de Unified Expression Language. Um outro detalhe aqui, pessoal, é que essas páginas JSP, a partir da versão 2.0, pode ter a extensão .jsf opcionalmente. Então nós podemos ter um arquivo JSP com extensão JSP ou com extensão JSF. E vale frisar também que a PDL JSP no JE6 é considerado obsoleto. Ela não é recomendada porque pode trazer vários problemas para a aplicação. Entre eles, nós temos problemas de performance. A partir da JE6, pessoal, a engine JSF é melhor preparada para lidar com os componentes UI utilizando o PDL XHTML, já que com ele os componentes UI podem ser tratados em fases diferentes, o que não ocorre no JSP, já que tudo vai acontecer na fase de tradução. Aí nós vamos ter algum problema, porque os componentes UI JSF dentro da página JSP precisam ser tratados no ciclo de vida JSF. E o JSP tem o seu ciclo de vida próprio, que vai ter a tradução e compilação, e depois disso ele passa a ser tratado como um servlet. Já com a página XHTML, nós apenas vamos ter a geração da árvore de componentes UI. Já que, como nós comentamos, dentro do JSF nós temos uma única servlet que vai tratar toda a aplicação JSF. Um outro detalhe que temos que destacar aqui é que utilizando o JSP como PDL, para construir uma árvore de componentes JSF, obrigatoriamente precisa ser declarado dentro da página JSP a tag fview e dentro dela os componentes UI JSF vão ser declarados. No código à direita do slide, nós podemos perceber isso. Esse código é uma página JSP, então nós temos aqui duas diretivas taglib, declarando as bibliotecas core e HTML do JSF.
Depois disso, como nós vamos utilizar componentes JSF dentro dessa página JSP, a primeira coisa a ser feita é declarar como elemento raiz o componente FView. Dentro dele, pessoal, que nós vamos colocar os componentes UI JSF, como HForm, HInputText, HCommandButton. Essa página JSP vai ser processada no lado servidor, as tags nela declaradas vão gerar uma árvore de componentes e a partir dessa árvore de componentes vai ser gerado a visão que é exibida nos navegadores cliente. Nesse slide nós temos o exemplo de visão que é exibida no navegador. Então nós temos uma página web para busca de voo que foi renderizada a partir da página JSP que nós apresentamos nesse slide. Depois de termos visto uma página JSP com os componentes JSF, agora nós vamos começar a estudar os componentes propriamente ditos. A primeira biblioteca de tag que nós vamos ver é a HTML. Nessa biblioteca nós vamos ter os componentes padrões que são utilizados para páginas HTML. Lembrando aqui, pessoal, que uma biblioteca de tags é formada por um arquivo XML onde são declaradas as tags e várias classes que definem o comportamento dessas tags. No JSF também não é diferente. Então nós vamos ter a biblioteca propriamente dita, com a lista de tags definidas, e para cada uma delas uma classe Java definindo o seu comportamento. Então, quando o servidor vai processar uma página web, ele pega cada uma dessas tags ali declaradas, renderiza essas tags criando a árvore de componente. Essa árvore de componentes são instâncias das classes que definem o comportamento de cada uma das tags. A biblioteca de tags HTML pode ser utilizada tanto na página JSP quanto na página XHTML. Para a página JSP, nós precisamos declarar uma diretiva taglib. Aqui nesse slide nós temos qual que é a URI utilizada para identificar essa biblioteca de tag e o seu prefixo, que é o H. E também podemos utilizar em XHTML, aí nós vamos utilizar como namespaces. Para o JS6, a URI que identifica a biblioteca de tag HTML é o java.sun.com/jsf/html. Para o JE7 é xmlns.jcp.org/jsf/html. Como nós estamos falando de uma biblioteca de tag HTML, a árvore de componente que é gerada a partir dessa biblioteca vai ser renderizada em tags HTML. Aqui nesse slide, pessoal, nós temos uma lista de todas as tags JSF da biblioteca HTML e na frente de cada uma das tags JSF nós temos a tag HTML correspondente após a renderização. Por exemplo, nós temos a tag JSF CommandButton. Ela vai gerar uma tag HTML input do tipo submit. Outro exemplo, a tag CommandLink vai ser renderizada na tag HTML href. Para facilitar o entendimento, pessoal, como foi comentado, aqui nós temos a lista de todas as tags da biblioteca HTML. O que está de preto foi definido no JSF 1.2, que é da plataforma JE5. O que está de azul é definido no JSF 2.0 da plataforma JE6. E o que está de roxo é definido no JSF 2.2 da plataforma JE7. Então, o preto só existia no JE5, o preto mais o azul existe no JE6 e o preto mais o azul mais o roxo existe na JE7. Cada uma dessas tags vai possuir uma classe Java que define seu comportamento. Então, por exemplo, as tags do tipo input, as suas classes são implementadas a partir da classe UIInput. Qualquer uma dessas tags input que é declarada na página web vai gerar uma instância de UIInput. E a base para todos esses componentes JSF são as classes UIComponent, que é uma classe abstrata de mais alto nível, onde define os métodos e comportamento desses componentes, e a classe UIComponentBase, que vai ser uma implementação da classe UIComponent. Então, pessoal, se quisermos gerar um componente personalizado, nós podemos utilizar a classe UIComponentBase, que vai servir como uma estrutura genérica para a criação de um componente,
ou então podemos herdar de um dos componentes já existentes, como o iComponent, ou o iCommand, ou o iOutput. Bom, pessoal, aqui não é o nosso objetivo estudar cada um desses componentes da biblioteca HTML, mas de forma geral nós vamos conversar um pouco a respeito dos atributos que são comuns a todos os componentes. Entre os atributos comuns nós temos o ID, o immediate, o value, o binding, o action listener, etc. O ID vai ser utilizado para identificação do componente na página web. O immediate ele é utilizado para informar quando que vai ocorrer a validação e a conversão dos componentes. Se for true, a validação e conversão vai ocorrer na fase apply request values. Se for false, a validação vai ocorrer na sua fase correta, que é a process validation. Com o atributo value, nós vamos associar o valor do componente UI a uma fonte de dados. Normalmente nós utilizamos a associação com uma property de um managed bean. Já com o atributo bind, nós vamos associar uma property de um managed bean a uma instância do componente UI. Então aí está a diferença. O value nós associamos ao valor do componente, o valor que é inserido na página web. E com o binding, nós associamos a uma instância do componente UI, que seria a classe que define o comportamento da tag. É importante aqui definir essa diferença, pessoal, porque com o atributo value, nós apenas vamos manipular o valor que é inserido pelo cliente. E com o atributo binding, nós podemos manipular as propriedades do componente, como por exemplo, cor e tamanho, ou habilitar ou desabilitar o componente. Ainda como atributo comum, nós temos o rendered, que é um boolean, e nós utilizamos para informar se aquele componente UI vai ser ou não renderizado. Esse atributo aceita testes com Expression Language, então com ele nós podemos definir condições para que os componentes sejam renderizados. Por exemplo, nós podemos definir uma regra que se o carrinho de compras estiver vazio, os componentes não serão renderizados. Temos também os atributos Action e Action Listener, que são utilizados para invocar métodos de dentro do componente, sendo que o Action normalmente é utilizado para invocar alguma ação que define lógica do negócio, como fechar compras, fazer check-in, check-out, etc. E o Action Listener normalmente é utilizado para capturar eventos que ocorrem com o componente. E além dos atributos que são específicos da tag JSF, nós também temos atributos que são definidos para a tag HTML. O que acontece aqui é que os atributos JSF vão ser processados no lado servidor. E os atributos que são específicos para HTML e CSS vão ser processados no browser. Esses não são processados no servidor. Isso é chamado de Pass-Through HTML. Então, pessoal, dentro das tags JSF, nós podemos tranquilamente inserir atributos HTML e CSS. A única exceção é o atributo class do CSS, que como ele é uma palavra reservada a Java, ele não pode ser utilizado dentro das aplicações JSF. Para isso, nós vamos utilizar o atributo style class. E da mesma forma que os atributos HTML e CSS, nós também podemos declarar dentro desses componentes JSF atributos de evento JavaScript, como onClick, onMouseOver, onChange, etc. Antes de continuar com os componentes UI, vamos dar uma olhada como isso já foi cobrado. É uma questão da FUMAC de 2011. Em relação aos conceitos da tecnologia Java Server Faces, analise as seguintes afirmativas. 1. JSF fornece um conjunto de componentes de interface de usuário, componentes JSF, que ajudam na construção de páginas web. Exatamente, pessoal. Afirmativa correta, esse conjunto de componentes são as bibliotecas de tags JSF. 2. Os componentes JSF podem ser adicionados à página JSP por meio das bibliotecas de tag personalizadas, Tag Libraries. O único detalhe aqui, pessoal, é que não são bibliotecas de tags personalizadas, são bibliotecas pré-definidas. Nós vamos ter bibliotecas de tags JSF pré-definidas que podem ser utilizadas dentro de páginas JSP. Apesar disso, essa afirmativa também foi considerada correta. 3. Além dos componentes básicos, existem bibliotecas nativas de componentes JSF adaptados para interfaces Swing e AWT, por exemplo.
Isso aqui está errado, né, pessoal? Nós não temos bibliotecas para Swing e nem AWT. Nós temos as bibliotecas HTML, Core, Facelets, Composite e para HTML5. Nós não temos bibliotecas para interface Swing e AWT. Então, o item 3 está errado. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra A. Bom, pessoal, para que essas aulas não fiquem muito extensas, nós vamos dividir o assunto componentes UI do Java Server Faces em 3 aulas. Nessa primeira, nós terminamos de ver a biblioteca de tags HTML. Na próxima aula, nós vamos estudar a biblioteca de tags Core, os validadores, os conversores e os eventos. Até lá!